Olá, vocês querem saber como é que eu faço para configurar um estilo de cota nos meus projetos no AutoCAD? Fica comigo que logo depois da vinheta eu te mostro como. Agora sim, tela cheia, eu sou o professor Rogério. Como eu falei para vocês no início do vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre estilos de cota. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir para vocês, aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, né? O canal PG Vias, canal voltado para conversar sobre assuntos de infraestrutura rodoviária, né? Deixe seus comentários, comentem com os amigos, né? Compartilhem esse vídeo com seus colegas, e se ao final desse vídeo você gostar do que você assistiu, se acrescentou alguma coisa, se fez sentido para você, deixa o seu like, que vai ajudar a crescer ainda mais esse canal, né? Esse vídeo é o segundo vídeo falando sobre cotas, né? O primeiro vídeo deve estar passando aqui, né? Em algum ponto aqui ou aqui na tela, né? Se você não assistiu ainda, eu sugiro que você interrompa esse vídeo agora, assista primeiro o vídeo número 1 e depois você volta para assistir esse daqui, tá certo? Agora sim, vamos lá pro vídeo. Bom, temos aqui no AutoCAD uma planta baixa, tá? Uma planta relativamente simples que eu recebi e que eu preciso fazer, colocar as dimensões, né? Para mandar para ser para arte final, enfim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar quais são a altura do texto que já tem aqui no meu desenho. Então, esse texto aqui está com ponto 15. Ponto 15 a gente utiliza quando eu estou trabalhando com uma escala de 1 para 100. Tá? Então, é importante a gente saber que escala que a gente vai trabalhar. Por quê? 1 para 100 é 10 vezes maior do que 1 para 1000. Né? Com isso, eu sei que quando eu for imprimir esse desenho ou plotar esse desenho, ele vai ficar 10 vezes maior, né? As dimensões dele vai ficar 10 vezes maior e, logicamente, o texto também vai ficar 10 vezes maior. Então, ele não vai ficar pequenininho com 0,15, ele vai ficar com 1,5, que é o menor texto que a gente pode utilizar, menor altura que dá para enxergar bem é 1,5. Abaixo disso já fica bem ruinzinho, né? A gente ainda pode usar um 1,25, mas é bem pequeno, né? Então eu geralmente utilizo o menor valor 1,5, tá? Então, ótimo, já sei que eu vou trabalhar na escala 1 para 100. Se eu olhar aqui nas anotações aqui, ó, nos estilos de texto que já tem nesse desenho, ó, eu tenho um Annotative, um ISO 25 e um Standard. Tá? Esses três já vieram quando eu abro aquela template AK de ISO, por exemplo. Tá? Então já tem esses três aqui. Eu vou pegar dois deles aqui. Vou pegar o Standard como corrente, né? E vou tirar uma medida linear aqui, ó. Olha só, aqui não tá ruim, tá? Ele tá mais ou menos no mesmo tamanho aqui, ó, né, do texto, tá aqui, tá bem compatível. Isso aqui não tá ruim, mas não é o estilo que eu gostaria. Tá com 4 casas, não é necessário, enfim. Vamos ver o outro estilo, como é que está. Então, eu vou escolher aqui o estilo ISO 25, tá? Vou fazer a mesma coisa, vou tirar uma medida aqui, ó, e aqui. Vejam que já está num valor bem grande, né? Bem absurdo aqui, né? Tô com bem fora do meu texto aqui, tá? Mas como eu não vou usar nenhum desses, eu vou criar um novo, não tem importância. Então eu vou vir aqui ainda nos estilos de cotas, tá? Vou abrir aqui e só que dessa vez eu venho aqui no
gerenciamento de estilo de cotas, né? Estilo de dimensão. Vejam só, tem esses 3 aqui. Eu vou criar um novo, tá? Para eu trabalhar. Vou criar com base nesse ISO 25 aqui, tá? Então posso escolher qualquer um para partir dele. Vou pegar esse ISO 25 mesmo. Vou dar um nome aqui. Vou chamar de cota com seta, tá? Cota com seta. Vou continuar. Ele não deixou usar esse nome, então vou deixar com cota e seta, tá? Ok. Tá? Ele está aqui, ele já abriu aqui para mim, ó. O que eu vou mudar aqui? Vejo que eu tenho várias abas aqui, né? Então eu tenho linhas, símbolos e setas, texto, fit, unidades primárias, unidades alternativas e tolerâncias, tá? Não vamos ver todos, né? Vou ver os principais aqui. Então vamos começar por linhas. Primeira coisa que eu posso mudar aqui, que eu mudo geralmente, é a cor, tá? Eu deixo a cor vermelha aqui, tá? Porque eu associo a cor 1 a espessura mais fina, né? Ponto 1, cor 2.2, cor 3.3, tá? Eu trabalho dessa forma. Então vou mudar aqui. Aqui eu não vou mudar mais nada, vou deixar desse jeito. Veja que eu mudei tanto nas linhas de cota, que é essa Dimension Lines, quanto nessa Extension Lines, que são as linhas de chamada, tá? Veja que aqui eu tenho uma prévia, né? Ó, quando eu mudo, ela muda também. Então vou deixar cota e chamada na cor vermelha. Aqui eu tenho os terminais, né, aqui da linha, nas extremidades da linha de cota, eu posso escolher um símbolo aqui. Normalmente eu deixo a seta mesmo, mas vocês podem de repente escolher esse outro tipo aqui que é de linha inclinada, né? Fica uma linha inclinada, tá? Então também é bem comum utilizar, tá? Tanto seta quanto, vou deixar a seta dessa vez. Na parte do texto, aí aqui não mexo mais nada, não mexo nos números, não mexo nada, porque todos esses números já foram pensados para ficar com um fator de escala entre um e outro interessante aos olhos quando a gente vê, tá? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Na parte de texto, veja que eu tenho primeiro aqui estilo de texto, né? Eu tenho um FATEC já criado, né? Que a gente já trabalhou, então posso vir aqui e buscar esse FATEC, tá? Esse FATEC, como eu tenho aqui altura de texto 2,5, tá? E ele está liberado aqui para eu colocar o valor que eu quiser. Eu sei que esse FATEC foi feito lá com uma altura de 0, ó. Se eu quiser verificar, eu clico aqui. Ó, altura 0, FATEC altura 0, tá? O estilo de fonte, tudo. Se eu colocar 2 aqui, por exemplo, 2 não, vou colocar 4, tá? E vou aplicar. Se eu tivesse feito isso, né? Vejam que quando eu atualizar aqui, ó, aqui fica travado para mim, eu não consigo mexer na altura. Então, normalmente eu trabalho com o estilo de texto, né, com altura 0, porque aí eu posso definir qual altura eu quero utilizar, tá? Vou mais uma vez, vou atualizar aqui, ó, pronto. Agora ele liberou para mim, tá? Eu quero fazer 1.5, vou fazer o mesmo tamanho desse texto aqui embaixo. Aí vocês podem se perguntar, ué, mas não era ponto 15? Calma aí, eu vou fazer com 1.5 e depois eu dou um fator de escala, tá? Aqui em Text Placement, eu vou usar aqui na vertical, né? Geralmente eu deixo no above, que é acima da linha de cota, tá? Ele poderia ficar
no centro da linha de cota, tá? Ou ainda ele poderia ficar abaixo da linha de cota, tá? Então, normalmente eu não uso, não mexo nisso, eu deixo sempre acima mesmo, tá? Vou deixar aqui centralizado, tá? Horizontalmente, né? Centralizado. Aqui em alinhamento do texto, eu poderia utilizar aqui horizontal, tá? Então todo o texto independente do alinhamento da linha de cota, ele ficaria na horizontal. Eu não gosto, tá? Normalmente eu utilizo aqui. O que seria esse ISO standard? Ele é basicamente essa informação, porém, quando eu tenho alguma cota, algum dimensionamento que não cabe lá dentro e ele puxa uma linha de chamada, ele sempre vai escrever esse texto na horizontal. Ó, ele sempre vai mostrar esse texto na horizontal. Eu prefiro alinhado, tá? Aí vai de preferência de cada um, ou do padrão, né, de cada um. Fit, aqui é interessante para a gente ver. Aqui é onde eu defino qual que é o fator de escala que eu vou ter, né? Então, vejam, eu estou com um texto de 1,5, né? Pode ser 1,5, 2, 2,5, 3. Eu escolhi 1,5, que equivale a dizer que é 1,5 milímetros de altura, que vai ficar o texto ao final da impressão. Porém, eu sei que todos esses textos aqui estão trabalhados para 1:100, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um fator de escala 10 vezes menor aqui, para o texto ficar compatível. Então, vou colocar ponto 1 aqui, ó, 0,1. Tem que ser ponto, não pode ser vírgula, tá? Aqui, na última aba que a gente vai ver, essas duas últimas eu não vou nem comentar, eu mexo aqui na precisão, tá? Então é decimal mesmo, né? A unidade, o formato da nossa unidade é decimal. A precisão eu posso colocar a precisão que eu quiser, tá? Então vou deixar com 2 mesmo. Eu posso, se quiser, mudar para ponto ou vírgula, isso eu não mexo. Aqui, prefixo e sufixo, eu posso colocar alguma coisa, atribuir alguma coisa ao meu valor, tá? Ao valor da minha cota, da minha dimensão. Então, por exemplo, no sufixo eu posso colocar uma unidade, né? Metros, um mzinho de metros, um cm de centímetros, tá? Normalmente eu também não uso porque eu coloco uma nota no desenho. Todas as medidas estão em metros, exceto indicação contrária. Então isso já mata e eu tenho menos poluição no meu desenho. Aqui, supressão de zero. O que significa isso? Geralmente eu não deixo marcado, eu desmarco essa caixa, tá? Por quê? Vejam aqui, ó, nesse exemplo aqui, tem 1.00. Se eu coloco supressão de zeros, ó, ele vai aparecer só 1. Por quê? O zero depois da vírgula não vai fazer efeito nenhum, então ele corta. Se fosse 3 casas, ficasse 1,002, ele iria mostrar todas as casas. Agora, 1,000, ele corta todos os zeros que não tem função, que está depois da vírgula, não vai acrescentar em nada. Tá? Então, normalmente eu deixo desmarcada essa caixa. Aqui é para o ângulo, né? Se eu quero trabalhar em graus ou grau, minuto, segundo, e se precisar, grado ou radiano, né? Normalmente eu deixo grau, minuto, segundo e ajusto aqui a precisão que eu quero de grau, minuto, segundo, tá? Por último, eu tenho esse fator de escala, tem mais um fator de escala. Então, eu tenho aqui no fit esse fator de escala geral, né? Então, o que ele faz? Ele vai diminuir o texto, tá? Agora, este daqui, ele vai interferir na minha medida. Então, por exemplo, vou deixar 1, ele quer dizer o seguinte, que se ele
medir, se essa linha tiver 15 metros, ele vai soltar um texto de 15 metros. Se eu colocar 2 aqui, ele vai ler 15 metros, mas ele vai jogar um texto de 30. Por quê? Porque eu estou com um fator de escala de 2 vezes mais. Aqui, se ele ler 15 unidades e eu colocar aqui 0,5, ele vai ler 15 unidades, mas ele vai marcar 7,5, tá? Então aqui vai depender do que a gente quer, como a gente quer trabalhar. Então por enquanto eu vou deixar assim, vou fechar. No texto, esqueci uma coisa aqui. No texto eu vou mudar a cor do texto também, tá? Então vou deixar uma cor amarela, tá? Então amarela para mim é uma cor mais com uma espessura maior do que a cor vermelha, tá? Então ele vai se sobressair um pouquinho, tá? Então configurei o meu estilo de cotas. Então, como é que ficou? Vamos ver como ficou. Vou dar uma cota linear aqui, ó. Vou pegar desse mesmo lado aqui, ó. Daqui até aqui tem que dar 765, né? Olha só. Agora ele tá com uma cara um pouquinho melhor, né? Ele tá do tamanho 765, do jeito amarelo o texto, né? Com linha de chamada, né? Aqui tá com 4 casas, aqui eu só tô com 2 e tá tudo bem. Cheguei no resultado que eu queria? Maravilha. E as outras que eu já fiz? Aqui, como só tem 2, eu posso apagar e refazer. Mas se tivesse um projeto que eu tenho várias cotas com estilo diferente, eu posso fazer o seguinte: eu posso selecionar as cotas que eu quiser, tá? Aí eu venho aqui, eu digito PR de Properties, ele vai abrir essa caixa aqui para mim. E eu venho aqui em Dim Style, né? Estilo do dimensionamento e vou procurar o que eu acabei de fazer, que foi esse cota e seta, tá? E aí vejam que ele já mostra como vai ficar, ó. E aí ele já mudou, então é muito rápido. Essa é a vantagem da gente trabalhar com o dimensionamento. E agora eu só faço um ajuste aqui, né, para ficar mais apresentável esse desenho aqui, ok? Agora, como eu já defini, eu posso sair fazendo tirando várias dimensões aqui. Porém, quando a gente fala em arquitetura, em desenhos de construção civil, normalmente a gente não usa linha de chamada e nem linha de cota, né, para representar os valores aqui dentro, tá? Então, o que que eu posso fazer para melhorar isso? Eu posso vir aqui no estilo, né? Vou vir aqui em Manage Dimension Style novamente e vou criar um novo estilo, tá? A partir desse cota e seta que eu já ajustei, já tá legal, já tá do jeito que eu quero. Então eu vou colocar aqui um estilo arquitetura, tá? Vou criar um estilo arquitetura a partir de cota e seta. Vejam que ele já vai abrir aqui, ó, já abriu, já deixou o novo estilo aqui chamado arquitetura. Eu vou vir aqui, nada disso vai me interessar, né? Então, a única coisa que vai me interessar aqui é essa parte aqui na linha de cota e na linha de chamada, que no meu estilo não aparece agora, no estilo arquitetura. Então, eu venho aqui e vou ligar essas duas chavinhas aqui, ó. Vejam que ele sumiu com a linha de cota. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu tenho linha de extensão 1 e 2, né? Então, eu venho aqui e tirei a 1 e suprimir a 2 também, ok? Vou dar ok, close, ela já está como estilo corrente, e agora eu posso vir aqui e
fazer o meu dimensionamento interno aqui, ó. Ah, faltou uma coisa. Vejo que ele está fazendo a minha dimensão no meio, né? Eu não quero no meio, normalmente a gente coloca no canto, né? Então esqueci de fazer essa alteração aqui. Vou voltar aqui, Modify. Venho aqui em texto e em vez de deixar ele centralizado, eu vou escolher um dos cantos da linha de extensão, né? Da linha de chamada. Vou pegar essa linha 1 mesmo, não vai fazer diferença, pode ser a 1, pode ser a 2. Vou dar OK, Close. Vejam que ele já ajustou aqui e as próximas que eu vou fazer, ele já vai identificar e eu posso vir aqui sempre a primeira vez que eu clicar é onde vai ficar o texto, tá? Então, ó, vou deixar aqui, vou fazer essa dimensão. Não quero, eu posso deixar ele aqui ou daqui. Se eu quiser desse lado aqui, eu vou clicar primeiro desse lado e depois desse, ó. E aí ele fica exatamente aqui, tá? E aí eu consigo fazer todo o meu dimensionamento. Bom, espero que essa configuração seja o ponto de início para vocês, ajudem vocês a criarem o próprio padrão de vocês, né? Modificando uma coisa ou outra. E espero que tenha sido de grande ajuda para vocês esse vídeo. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!